Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos, que a paz do Senhor Jesus alcance você e toda a sua família, né? Você que tem assistido as minhas mensagens, que Deus te abençoe, que você possa continuar me ajudando nessa obra, a fazer com que o Evangelho ele venha alcançar pessoas e mais pessoas, aquele que precisa, aquele que necessita. A palavra de Deus diz que é dando que se recebe. Então, se você der, com certeza, você não tenha dúvida disso que você vai receber, tá? Então, toda mensagem que você assistir, eu vou pedir para você, encarecidamente, não guarde para você somente, tá? Mas compartilhe, mande para quem você conhece, tá? Para quem você sabe que precisa de ouvir a palavra de Deus, tá bom? Eu tenho certeza que vai ajudar bastante no nome do Senhor Jesus. Vamos assim dizer, vamos colaborar para que o Evangelho seja proclamado, para que o ID do nosso Senhor Jesus Cristo venha se cumprir, tá bom? Eu quero dar prosseguimento àquela mensagem que nós estamos falando sobre os propósitos de Deus, né? Eu dividi essas mensagens em módulos, em séries, né? E você já acompanhou a parte 1, que nós falamos sobre quando Jesus ele lavou os pés dos discípulos. Se você ainda não viu esse vídeo, a parte 1, você pode ir lá acessar o meu canal que vai estar lá, né? O propósito de Deus, parte 1. Então hoje nós vamos para a parte 2, né? Os propósitos de Deus, o propósito de Deus. Então, a gente tem que entender, meu querido, minha querida, o que Deus ele tem para nós, né? Mas você tem que entender uma coisa, que todo propósito que Deus tem para a tua vida sempre vai ser bom. Entenda que Deus, ele nunca vai querer o seu mal, ele nunca vai desejar o teu sofrimento, né? Sempre Deus, ele vai querer o seu bem, tá? A Bíblia chega a dizer em Jeremias, capítulo, se eu não estou enganado, no versículo 13, né? Jeremias 29, né? Versículo 13, que ele fala que Deus ele conhece os planos que ele tem para nós, né? O plano de nos fazer prosperar. O que é prosperar? Não é só financeiramente. Prosperar é uma pessoa ser bem-sucedida em todas as áreas. Então, Deus, o desejo dele é que nós venhamos ser bem-sucedidos em todas as áreas. Então, entenda que Deus ele não é um monstro, Deus ele não é um ser cruel, que vai jogar você no inferno, que vai colocar você em cima de uma cama. Deus não é essa pessoa, tá? Embora tenha muitas religiões que apresentam Deus dessa maneira, mas eu falo para você biblicamente que é mentira, tá? Porque Deus ele não é assim. Pelo contrário, a Bíblia diz que Deus é amor. E o amor de Deus ele é algo incondicional, tá bom? Pode ter certeza disso. Aí tem gente que fala assim, mas Deus é amor, mas ele é justiça. Sim, concordo. Só que quando a pessoa tem um coração sincero e arrependido e deseja a vontade de Deus, você pode ter certeza que Deus ele vai se inclinar para a pessoa, tá? Deus ele é amor, ele te ama mais do que tudo nessa vida, você pode ter certeza disso, tá certo? Ninguém nesse mundo foi capaz de fazer o que ele fez, né? Você que é mãe, você que é pai, você teria coragem, né, de dar o seu filho por alguém que não merece? Tenho certeza que não, né? Mas para você ver, o nosso Deus ele foi capaz de fazer isso. Então, se isso não for amor, o que que é então, né? Então Deus ele nos ama mais do que tudo, tá bom?
Mas eu quero falar para você hoje, no segundo estudo, sobre a salvação e a cura de um homem chamado Naamã. Quem foi Naamã? Naamã foi um general da Síria, foi um homem importante que venceu grandes guerras, grandes batalhas, era um homem influente. Só que esse homem, ele adquiriu uma lepra, ele contraiu uma lepra. A lepra, nessa época, era uma doença mortal. A pessoa, ela morria de lepra, né? Então, o Naamã, ele contraiu essa lepra. E o que aconteceu? Quando o Naamã ele venceu uma batalha contra Israel, ele levou cativo, ou seja, ele levou presa uma menina, né, para trabalhar em sua casa, para ser sua serva, serva da sua esposa. E essa menina era uma menina israelita, né? A Bíblia não fala o nome dela, mas essa menina foi bastante importante na vida de Naamã, porque foi através dela que o Naamã conheceu o profeta Eliseu, que deu ordem para que este mergulhasse no Rio Jordão 7 vezes e ele fosse curado, né? E o que me chama a atenção, para você ver uma coisa, essa menina ela foi levada presa, né? Ela tinha todos os motivos para ter raiva de Naamã, ela tinha todos os motivos para desejar o mal de Naamã, né? Desejar que ele morresse. E ela poderia ter ficado calada, né? Não poderia ter dito nada e desejasse que ele morresse com essa lepra. Pelo contrário, ela cumpriu o papel de uma pessoa de Deus, de uma pessoa cristã, porque ela sabia e conhecia o profeta Eliseu e sabia que ele era um homem de Deus, né? E apresentou o profeta a Naamã. Ou seja, a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, está cometendo pecado. Então ela sabia fazer o bem, né? E o que eu quero que você entenda? Qual foi o propósito de Deus aqui? Por que Deus permitiu que essa menina fosse presa? Exatamente para isso, para que através dela a cura de Naamã viesse. Através dela, o Naamã conhecesse o profeta Eliseu e fosse curado de sua lepra. Então, para você ver uma coisa, ela foi um instrumento nas mãos de Deus. Então, meu amigo e minha amiga, o que eu quero que você entenda? Talvez você é uma pessoa que alguém fez mal para você, que alguém te tratou mal, que alguém te ofendeu, mas se Deus colocar essa pessoa no seu caminho para você fazer uma obra, se Deus quiser te usar para abençoar a vida dessa pessoa, meu amigo e minha amiga, se deixa ser usado. Cumpra o propósito de Deus. Pague o mal com o bem. Tá certo? É isso que a Bíblia nos ensina. E Deus ele faz exatamente isso, né? Muitas das vezes ele coloca as pessoas, principalmente as pessoas que querem o nosso mal, que nos critica, Deus ele coloca essas pessoas no nosso caminho. Para quê? Para que a gente dê a outra face, para que a gente pague o mal com o bem, para que a gente seja usado nas mãos dele, tá bom? Essa palavra está lá em 2 Reis, ó. 2 Reis, capítulo 5, versículo 3, ó, diz assim, ó. E disse ela à sua senhora, quem me dera o meu senhor conhecesse o profeta que está em Samaria. Ou seja, essa menina estava falando sobre o Eliseu. Então, meu amigo e minha amiga, a palavra de hoje é essa. Faça o bem. Mesmo que as pessoas façam o mal para você. Mas se Deus te dá a oportunidade para você fazer o bem para alguém, não hesite em fazer. Não deixe de fazer. Lembra que todos aqueles que fazem a vontade de Deus, com certeza
terá uma recompensa. Tá bom? Que Deus abençoe você. Feche os seus olhos, deixa eu fazer uma oração com você. Pai, abençoa a vida desse homem, a vida dessa mulher. Que essa palavra possa alcançar aonde quer que essa pessoa esteja, meu Pai. Se ela está doente, meu Deus, que ela seja curada dessa enfermidade. Se ela está oprimida, que ela seja liberta desse mal. Meu Deus, consagra o copo com água, consagra a peça de roupa, tudo que está perto desse aparelho, Pai. E se existem pessoas que estão fracas na fé, que exatamente nesse momento elas sejam fortalecidas. Se há pessoas, meu Deus, afastadas do caminho, que agora ela volte. Aqueles que ainda não te aceitaram, não tomaram a decisão de se batizar nas águas. Meu Deus, que essa pessoa ela venha tomar essa decisão. Pai, eu abençoo a todos. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se você crê, diga amém. Diga graças a Deus. Que Deus abençoe você, tá bom? Até uma próxima oportunidade. Se eu não te conhecer pessoalmente, na glória a gente há de se encontrar. Que Deus te abençoe.